Já está em vigor a lei que reconhece o crime de perseguição fisicamente ou pela internet. A conduta também é conhecida como stalking. O perseguidor pode pegar até 2 anos de prisão. A lei é considerada mais uma arma para combater a violência contra a mulher. Uma simples postagem na rede social sobre o Réveillon e começou um grande pesadelo para Tamara. Ela passou a receber várias mensagens de um homem que não conhecia. Era muito intenso os textos dele, eu fiquei muito assustada, porque eu nunca tinha falado com aquela pessoa na minha vida ou entrado em contato com ela. E ele falava como se ele me conhecesse, ele falava, você não me conhece, mas eu te conheço, eu te amo. Era muito intenso, então eu fiquei muito assustada. E depois, né, eu relatei pro Instagram, denunciei ele, relatei que era assédio, né, porque ele começava a falar umas coisas muito fortes e pesadas. E mesmo denunciado na rede social e bloqueado, o homem insistiu. Não adiantou de nada, né, porque ele fez outra conta e começou a me mandar mais textos, falando que não adiantava eu bloquear ele, que eu ia continuar a me amar. E aí eu fui ficando mais assustada, mostrei para os meus pais, né? Porque era muito forte os textos dele. A ousadia de um stalker às vezes parece não ter limites. Nem mesmo o fato de ser policial impediu que essa mulher fosse perseguida. O homem que pegava indevidamente as fotos dela nas redes sociais dizia ser seu noivo. A mulher, que prefere não mostrar o rosto, já mudou 2 vezes de endereço tentando fugir e chegou a ser importunada no próprio batalhão da polícia. Ele entrou no meu batalhão de policiamento com cães, e tentou entrar em contato comigo no alojamento feminino. Ele foi preso na sexta-feira e ainda alegando que tínhamos alguma coisa. E sábado ele foi liberado com a condição de colocar a tornozeleira na segunda, só que ele nunca compareceu. E o promotor pediu para que ele não fosse julgado. Até a semana passada, situações como dessas 2 mulheres eram consideradas apenas casos de perturbação, uma contravenção. Não havia punição rigorosa para os perseguidores. Com a nova lei do stalking, quem insistir nessas práticas poderá ser condenado à prisão de até 2 anos e multa. A pena pode ser aumentada se cometida contra menor de idade ou contra a mulher em razão do gênero e se praticada por 2 ou mais pessoas. A lei é mais uma forma de combater a violência contra a mulher. A criminalização da prática do stalking é apontada como mais um instrumento para tentar evitar o feminicídio, já que muitas vezes antes da mulher ser assassinada, ela sofre perseguição. Esse é o medo da policial vítima de stalking. Eu vivo fugindo, vivo mudando de endereço, porque eu não tenho nada que me assegure que ele não vá fazer nada contra mim. Uma coisa é eu estar de serviço na rua e ficar preparada para trocar tiros. Outra é um psicopata atrás de você o tempo inteiro. Bom, para detalhar o assunto, eu converso agora com a advogada Ana Carolina Moreira. Olá, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todas e todos. Bom, nós apresentamos na reportagem algumas personagens vítimas mulheres. Elas são as vítimas em potencial desses atos criminosos? Infelizmente, sim, né? A prática do stalking, ou hoje reconhecido na legislação brasileira como perseguição, tem como a sua principal vítima a mulher. Embora esse tipo penal que esteja previsto hoje no nosso Código Penal, no artigo 147-A, essa previsão ela cabe tanto ao homem quanto à mulher enquanto vítima, mas a vítima preferencial dessa prática é a mulher, historicamente falando. Bom, nós tivemos a sanção dessa lei, a aprovação da lei. Antigamente, qual era a legislação válida para coibir esse tipo de crime? As previsões do ponto de vista de punição ao agressor, a esse homem perseguidor ou a mulher, enfim, eram mais brandas e agora tivemos um aumento de pena. Quais são os avanços principais? Bom, antes da promulgação desse novo artigo, da criação desse tipo penal, essa prática findava sendo acomodada em algumas práticas que já estavam previstas na nossa legislação. A principal delas era a perturbação da tranquilidade, que sequer crime era.
né? Era uma contravenção penal com uma possibilidade de punição muito pequena. Outras práticas também poderiam se amoldar dependendo do tipo de perseguição que era praticada. Então, nós temos, por exemplo, crimes contra a honra, pois muitas vezes os perseguidores acabam ofendendo a honra objetiva e subjetiva das suas vítimas, e também o crime de ameaça, que é previsto no artigo 147 caput. Mas, de qualquer forma, a legislação brasileira avança bastante ao prever especificamente a prática desse crime de perseguição. Bom, esse crime a gente chama popularmente, né, o stalker, que é a pessoa que comete esse ato, ou stalking, mas enfim, independentemente da classificação, há uma violência psicológica muito grande, sempre embutida, né? Mas a gente pode considerar também como um ato de violência, além da esfera psicológica? Sim, existem casos, inclusive a legislação prevê, né, quando ela trata ali em um dos seus parágrafos do artigo 147, há previsão, inclusive, de que qualquer outro crime que tenha sido praticado e que corresponda à eventual violência praticada contra essa vítima deve ser apurado em paralelo. Tá? Então, nós temos como principal objetividade jurídica desse tipo penal exatamente essa esfera de liberdade dessa vítima, pois essa perseguição se trata de uma violência moral e psicológica muito grande, que muitas vezes acaba por restringir a capacidade de vida dessa vítima, né? Ela fica com a capacidade de locomoção restrita, essa perturbação acaba trazendo a ela danos psicológicos intensos que podem, inclusive, resultar em questões físicas também. Rapidinho, para a gente encerrar, mudou alguma coisa em relação à aplicação da Lei Maria da Penha? Que é mais um instrumento de combate, né, à violência contra a mulher? Pois é, essa é uma crítica que deve ser feita a essa inovação importante em relação ao crime de perseguição. Entretanto, para aqueles casos como o da primeira entrevistada da matéria, onde não há uma relação de afeto, onde não há um vínculo de afeto, um vínculo doméstico entre as partes, a Lei Maria da Penha continua, pela legislação, não sendo cabível, ou seja, não há a possibilidade de aplicação de medidas protetivas em favor dessa vítima, apenas e tão somente quando há esse vínculo de afeto. Okay. Por favor, pode concluir, Ana. Tá, e é importante também dizer que a jurisprudência, ou seja, o Poder Judiciário já tem decisões favoráveis reconhecendo a aplicação da Lei Maria da Penha para casos em que não há o vínculo de afeto. Então, aquilo que o legislador deixou de fazer, o Poder Judiciário vem, aos poucos, reconhecendo o direito que essa vítima do stalking, essa vítima da perseguição, tem em relação à concessão de medidas protetivas. Ok, Ana Carolina Moreira, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Ótima tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde.